Olá, muito boa noite para você que acompanhava o futebol aqui na tela da Band Amazonas. Começa agora uma entrevista coletiva. Eu sou Neto Cavalcante, nós estamos aqui para 22 municípios, mais a capital amazonense, que sintonizam o canal da Band. Me acompanha na bancada no programa de hoje a jornalista Isabela Bastos. E o tema do programa de hoje é Outubro Rosa, a campanha de conscientização com relação ao câncer de mama e aqui no estado também com relação ao câncer do colo de útero. A gente recebe aqui o diretor-presidente da Fundação SECOM, Dr. Gerson Mourão. Muito obrigado, seja muito bem-vindo à Band. Obrigado por ter aceito o nosso convite, doutor. Eu que agradeço o convite para a gente debater um tema da enorme importância para o nosso estado, que não é propriamente só a mama, mas o colo do útero. Pois é, uma campanha mundial, o Outubro Rosa, né? E aqui, quando chega na nossa realidade, a gente coloca também o câncer de colo uterino. Por quê, doutor? Nós colocamos porque ainda, olha o termo que eu vou usar, ainda nós não conseguimos mudar nesses últimos 30 anos a triste história do câncer do colo uterino, que já tinha que ser dizimado dentro do nosso estado. Então, praticamente é o único estado que nós temos aonde o câncer do colo ele supera o câncer de mama. Nos outros estados, o câncer de mama está em primeiro lugar. Que inclusive tem dados crescentes e preocupantes, né? Preocupantes, sem dúvida alguma. Tem dados crescentes e preocupantes e diga-se de passagem, eu diria para você assim, vai ter uma tendência, pelo que nós estamos vendo, que nós estamos começando a montar estratégias agora em relação ao câncer do colo, que a tendência vai ser de diminuir. Agora, o câncer de mama, ele nunca vai diminuir, nem no estado, na nação e no mundo inteiro. A tendência do câncer de colo é, à medida que a mulher envelhece, mais a chance de você ter, portanto, ele vai aumentar. Não tem chance, ele vai aumentar. Ele está associado a quê diretamente? A gente diz que ele vai aumentar, mas está associado a algum mau hábito dessas gerações ou algo genético? Eu vou pegar o termo genético para depois falar um pouquinho sobre isso, que foi muito boa a sua pergunta. Assim, a primeira coisa que nós temos que entender é que a minha avó, ela menstruava 45 vezes durante a vida dela. Essa geração nova, a de vocês estão menstruando 10 vezes mais. Ou seja, tem alguma coisa a ver com a influência hormonal. Então, a minha avó que menstruou com 16 anos, você provavelmente menstruou com 10, olha como você menstruou mais cedo. E as pessoas que não engravidam, e principalmente que não amamentam, portanto, elas têm um ciclo muito maior para ser bombardeada pelos hormônios. E por isso nós temos um aumento maior do câncer de mama nessas mulheres que menstruam cedo, que não engravidam ou que engravidam muito tardiamente, então o câncer está aumentando, ele vai aumentar. Uma outra coisa que você falou, que é o componente genético, é assim, quanto mais pessoas próximas de mim eu tiver, ou seja, minha mãe e minha irmã, quanto mais próximo o grau de parentesco, maior a chance de eu ter o câncer de mama. Tá? Não é o câncer de colo, mas o câncer de mama. E eu vou aproveitar, já que você falou na genética, para dizer uma coisa. Eu acho que teve uma coisa dentro da mídia que assustou o mundo inteiro quando aquela mulher belíssima chamada Angelina Jolie, ela sem câncer, ela não tinha câncer, ela tirou as 2 mamas. Né? E você pergunta... Uma questão preventiva, porque exatamente. Existe uma probabilidade de ela ter algum problema. Exatamente. Então, a Angelina Jolie, se ela vivesse até os 80 anos de idade, ela ia ter chance de 80% de desenvolver o câncer. Aí você vem me perguntar, e você? Qual é a sua chance de uma mulher normal da população, que nem a Angelina Jolie? A sua chance é de 12%. Então, é a diferença entre 12% e 80%. Portanto, ela tirou preventivamente as 2 mamas. Isso é muito raro. Só 5% das mulheres é que carregam essa alteração genética. Ela fez o teste e descobriu que ela tinha e por isso foi feito o procedimento. E aí você vai me perguntar... Precisa confiar bastante no teste também para se submeter a uma intervenção desse tipo. Aí outra coisa também, você pode me perguntar, e por que você... Porque essa é uma pergunta que já surgiu. Por que você não permite que toda a população brasileira tenha acesso a esse teste? Porque, primeiro, que só é 5% da população que tem isso. Submeter
100%. Para encontrarmos 5 seria um absurdo, fora o gasto. Você tem que pensar em termos de saúde pública. Essa é a grande questão que você colocou. Tá? Exatamente. Falando em gasto, a gente conversava ainda há pouco sobre os gastos, né, com saúde pública, os gastos do SECOM. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. O senhor está há mais de 30 anos dentro do SECOM. E há quantos anos como diretor-presidente? Fala um Eu vou completar o segundo ano agora, mas uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu assumi a presidência, porque até então eu como médico eu só fazia operar, não olhava outra coisa a não ser as pacientes operando e nada mais. E como gestor, essa visão ela muda totalmente, né? E a primeira coisa que me chamou a atenção é por que é que nós gastamos metade do nosso dinheiro dentro da fundação com quimioterapia. Ou seja, dos 12 milhões que nós gastamos por mês dentro da fundação, 6 milhões é só com quimioterapia. Então, isso reflete a pior desgraça que você pode imaginar em termos de câncer. Aí você vai analisar, mas por quê? Porque as pacientes chegam com um estadio avançado, por exemplo, mama e colo, que precisa da químio, e próstata também, que precisa. Então, esses 3 elementos chegam no estágio muito avançado e aí você tem que usar químio. E aí você começa a pensar, então, olha a importância da prevenção. Né? Se você consegue prevenir esse grupo, por exemplo, eu vou já citar um exemplo. Câncer do colo. Em termos de organização, né, do equipamento, se a gente consegue prevenir, imagina só quanto a gente não consegue reinvestir. Então, deixa eu te falar uma coisa, você falou uma coisa certa, assim, vamos pensar em colo. Foi a questão que você colocou. Sim. O colo do útero. Quanto é que vocês gastam no colo por ano? Então, nós gastamos com câncer do colo do útero por ano 20 milhões. 20 milhões vai pelo ralo. Aí você, mas por quê? Porque tem 3 tipos de cirurgia. Uma cirurgia que se chama cirurgia preventiva, onde você opera e o câncer não aparece. Tem a cirurgia curativa, que o câncer ainda está numa fase muito inicialzinha. Você só opera e salva a pessoa. Agora você tem um terceiro tipo de cirurgia que você faz naquele grupo de mulheres que já chega com um tumor muito grande. Aí você vai ter que fazer não só a cirurgia, mas a radioterapia, a quimioterapia, cuidados paliativos, hemodiálise. Quando você soma isso tudo, foi embora todo o dinheiro. Então, você entendeu a importância que tem da gente trabalhar a nível de prevenção? Quanto nós estaríamos economizando e quanto, você falou a coisa muito certa, nós íamos reinvestir dentro da saúde? Agora, doutor, qual é o caminho desde o momento, por exemplo, agora nessa campanha do Outubro Rosa, existe uma campanha que fala Se Toque, né, que é para a mulher tentar detectar algum nódulo na sua mama em casa. Qual é o caminho até eu chegar ao atendimento especializado lá no SECOM, caso eu detecte alguma coisa? Você puxou eu diria assim, que se a população entender o que você me perguntou e eu conseguir explicar do jeito que eu estou pensando aqui, essa entrevista hoje poderia terminar aqui e eu estaria muito feliz. Porque a essência do que eu vou explicar aqui explica a desgraça que está o nosso sistema de saúde. Ou seja, uma das coisas que eu indagava para o nosso grupo, eu dizia, nós não temos culpa se os casos chegam avançados dentro da Fundação SECOM. Não é nossa obrigação resolver a questão da prevenção. Esse sistema está lá fora. Ele está no sistema primário e está no sistema secundário. Então, como deveria funcionar? Então, a pessoa encontra um nódulo na mama, faz a sua mamografia, ele vai para um secundário lá, faz a biópsia, deu câncer, ele vai e chega imediatamente no SECOM com um tumorzinho pequeno e aí eu opero e não vamos gastar mais nada e ele está curado e acabou a história. No mundo ideal, isso deveria acontecer em quanto tempo? Pois é, aí agora você puxou, você adivinhou o que eu ia falar. E eu não tinha como chegar hoje numa televisão e fazer uma denúncia dessa, porque eu não tinha dados científicos para falar sobre isso. Hoje nós temos uma tese de mestrado de um colega de 2018, onde ele mostra que uma paciente palpa o nódulo lá na sua casa, aí ela vai no posto de saúde.
Chega no posto de saúde, o médico pede uma mamografia. Aí ela faz a mamografia e aí ela fica perdida dentro daquela coisa toda ali. Mas para completar a história, do momento em que ela palpa o nódulo para ela chegar à Fundação SECOM, ela gasta em torno de 8 meses. E aí você vai entender como é que pode uma pessoa descobrir um tumor ainda pequenininho, palpável, fazer uma mamografia que mal ela palpava o caroço e ela chega na Fundação com um tumor monstruoso. Então, o grande drama que nós temos aqui nesse momento, para ser resolvido, inclusive, é isso que os prefeitos que estão aí, os candidatáveis aí, têm que pensar, é como nós vamos resolver esta questão. Agilizar desde o atendimento até chegar primário, no SECOM. né, Entendeu? Chegar nas unidades Agilizar de esse saúde. processo, SECOM. né? Então, assim, uma coisa é certa, sobre a questão do colo, maciçamente tem que começar a fazer a vacinação, principalmente nas escolas, entendeu? Isso aí maciçamente. E quanto à mama, que as pessoas não só têm acesso, agora aqui é que está a questão. A questão não é a mulher ter acesso à mamografia, porque elas têm acesso à mamografia. Não é ela ter consciência que ela tem que examinar a mama, porque elas examinam a mama. Mas de que adianta ela examinar a mama, encontrar o caroço pequeno, se o sistema não ajuda essa mulher? Então, é isso que precisa ser mudado. Não só, né? A gente muitas vezes orienta as mulheres, eu mesmo, Isso. eu apalpo as mamas não só no mês de outubro, às vezes do banho eu lembro, tem que fazer o exame. Isso. Mas eu me perguntei agora, e aí, o que eu ia fazer? Que caminho eu iria seguir? É nesse trajeto que a gente se perde. Exatamente. E aí ainda vem uma máxima que diz, porque depois que descobre, parece que piora tudo. Nada, tem que correr atrás, né? Não, você falou a coisa mais certa. Preste bem atenção no que ele falou. Depois que descobre, ele ainda cresce mais. Porque é o seguinte, eu vou falar da mama, que é a minha área de base. Um tumor, ele leva em torno de 7, olha o tempo que ele leva, de 7 a 10 anos para você palpar. 7 a 10 anos ele leva. E aí, quando você palpa ele já atingiu mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Só que tem um detalhe, a partir desse momento, ele duplica de tamanho rapidamente. Então é por isso que ele leva uma eternidade para chegar a 1 centímetro e a partir dali ele cresce rapidamente, foi o que você falou. E o pior do que isso, é que lá eu faço uma biópsia nessa mama, que a pessoa está com um nódulozinho pequeno, ele não vai crescer. Aí o dito popular, depois que mexeu, o bicho cresceu. Ou seja, né, a máxima para esse caso, está certíssima. Está certíssima, mas entendeu? Então, ele ia crescer de qualquer forma, ou com biópsia ou sem biópsia. Dr. Gelson Mourão, presidente da Fundação SECOM, falando sobre o Outubro Rosa aqui na entrevista coletiva. A gente faz um breve intervalo e volta já. Entrevista coletiva aqui na tela da Band Amazonas, falando sobre a campanha Outubro Rosa de conscientização com relação ao câncer de mama e o câncer de colo uterino. Nós recebemos o Dr. Gelson Mourão, diretor-presidente da Fundação SECOM. E a gente falava, doutor, da questão do atendimento, né? Desde quando a gente busca o atendimento primário, a mulher detecta o nódulo, vai na casinha de saúde, aí pede o exame, aí já procura o Estado para realizar esse exame e leva-se muito tempo até chegar lá no SECOM. Então deixa eu contar. E o senhor falou assim, até 8 meses. Isso é grave? Algum tipo de coisa que pode ser feito para agilizar isso? O senhor falava sobre a rede, né? Não, deixa eu falar sobre a rede. Deixa eu dizer uma coisa assim. É aí que eu acho a importância do Outubro Rosa. Não é só para lembrar a mulher que a mulher tem que examinar a mama, mas é um momento de denúncias, sabe? Onde nós temos que mexer com esse sistema que vem parado. Chega o Outubro Rosa, você agita o sistema, tenta resolver as coisas, depois para de novo. Nós tivemos um encontro ano passado chamado Oncoguia. Esse Oncoguia é visto no Brasil inteiro. E eu fui mostrar justamente o trajeto de uma pessoa que palpa o nódulo e o tumor chega muito grande da Fundação SECOM. Aí eu mostro essa situação com uma forma de denúncia. E nessa minha apresentação estava uma pessoa que vinha logo em seguida, que era uma promotora, doutora Silvana Nobre. E quando terminou a coisa, ela disse, doutor, eu gostei muito, o senhor sustenta isso? Eu sustento. E nós fomos bater no Ministério Público.
Ela é promotora da área de saúde. Ela é promotora, exatamente. Aí fomos nós e o grupo da Censa. E lá eu mostrei a tragédia que estava esse sistema todo. Isso quando? Em 2019, né? 2019. E aí, como teve a pandemia, a coisa parou. E agora nós vamos ter um novo encontro para saber o que é que mudou diante dessa denúncia. Então, eu espero que após essa denúncia, após esse diálogo que nós tivemos, isso possa começar a caminhar, porque não tem outra saída. Ou isso acontece, ou nós não vamos mudar a história do câncer dentro desse estado. Tem que acontecer isso aí. Analisando os dados, é até muito preocupante que a cada ano a gente percebe aumento na quantidade de dados esperados para o ano atual. Exatamente. Estava analisando 60 mil por ano, né? Só aqui no Amazonas, por exemplo, os dados de câncer de mama apontam 450 para 2019 e 480 para 2020. Isso. Então, nós já teríamos 30 mulheres a mais. É um dado crescente e acho que não teve nenhum ano em que não houve esse aumento. Deixa eu te falar uma coisa. Se nada for feito pelo câncer, por isso que nós temos que estar em alerta. Se nada for feito, daqui a 10 anos, não precisa ser daqui a 60 anos que a gente só está o pó aqui, né? Só daqui a 10 anos, ele vai duplicar de tamanho se nada for feito. Então, isso é uma situação emergencial em termos de saúde pública, quando nós discutimos o câncer, entendeu? E é baseado nesta premissa que nós nós montamos um plano estratégico chamado, um plano estratégico de contenção oncológico dentro do estado do Amazonas. E nós tivemos uma conversa junto com o Dr. Magaldi, o Dr. Marcelos. Marcelo, por sinal, está de parabéns, em pouco tempo de gestão, ele entendeu qual é a dinâmica nossa dentro da Fundação SECOM, o nosso desejo em relação a isso, e aí nós startamos um grande movimento que era o acordo com os bombeiros. E isso, nessa quarta-feira passada, pela manhã, o governador esteve lá com a gente e nós recebemos 21 bombeiros para literalmente apagar o incêndio. O que isso muda na estrutura do SECOM? Não, aí o que é que muda? Bombeiros da área de saúde. Da área de saúde, desculpa. Vai lembrar. Apesar do trocadilho. Exatamente. Verdade, a gente está tão intertido já no tema, né, que às vezes a gente não percebe. Mas, por outro lado, nós estamos bem protegidos, porque se tiver algum problema lá, eles mesmos vão resolver. Estão preparados também, são brigadistas. Fizeram um treinamento. É o 2 em 1, né? É, o 2 em 1, exato. E o que acontece? O que foi que eu falei para vocês? Nós temos que trabalhar com prevenção. Lembra da cirurgia preventiva que eu falei, que é a conização? Eu só tinha uma sala e só funcionava pela manhã. Com esse grupo vindo, eu consigo usar as 4 salas e de manhã e de tarde. Ou seja, nós vamos sair, vamos supor, de 6 cirurgias para mais de 35 cirurgias por semana. E isto vai ter um impacto daqui a um ano no câncer do colo. Aí você vai 100% de aumento na demanda. Aí você vai começar a ver que o câncer do colo vai começar a cair, porque nós estamos fazendo a cirurgia preventiva e a prefeitura lá tem que resolver o problema da vacinação. Então, ela resolve a vacinação, a pessoa não desenvolve. E as que desenvolveram, nós matamos aqui com essa cirurgia. Então, isso é um ponto. A outra coisa que você vai ficar aí, pasmem vocês todos. Nós tínhamos pacientes para fazer quimioterapia, 1.000 pessoas numa fila para março do ano que vem. Então, o Ministério Público, o pessoal estava em cima da gente. Com a vinda de 2 colegas, nós vamos conseguir, em um mês, contornar 480 consultas. Então, rapidamente nós vamos voltar para o nosso plano que nós esperamos, que é contornar essa situação dramática que nós tínhamos da quimioterapia dentro do Estado. Com apenas 2 colegas. Com 2 colegas. Você vai dizer, mas poxa, mas como assim? É porque o outro grupo nós já estamos trabalhando melhor com eles. E esses 2 vindo, eles têm 30 horas de trabalho. Então, enquanto os outros têm só 20, esses 2 que estão vindo, cada um tem 30. Então, a quantidade... Ou seja, né, os 2 juntos equivalem a 3. Exatamente, entendeu? Então, essa é a grande vantagem também. Lá no SECOM é praticamente fazer mágica, né? É mágica, é quase o milagre dos pães, né? Mas, assim, o que eu ia te falar é assim, então, a gente vai resolver o centro cirúrgico, que vai impactar na coisa, nós vamos resolver outro problema, a patologia. A mulher fazia um exame, demorava 6 meses para sair o exame. E aí nós ficamos encurralados, porque ano passado o Mourão, o vice-presidente, colocou que
30 dias, se você fizer uma biópsia, tem que ter o resultado. E aí nós vamos, com um bombeiro que entrou, mais um patologista, nós resolveremos esse problema também. Então, assim, as coisas, o bombeiro está vindo realmente no momento certo para contornar as leis que surgiram agora. Apagar os incêndios. Apagar os incêndios. E eles vão permanecer por quanto tempo? Não, a proposta lá, inicial, seria de 60 dias. Agora, veja bem um detalhe. Se nesse prazo de 60 dias nós conseguirmos mostrar um impacto positivo, como nós estamos propondo para o governador, não tem porquê de saírem lá de dentro. Então, é uma questão de vidas que vão estar em jogo e aí eles vão ter que continuar com a gente. Já fica aqui agendada a matéria para nós fazermos e mostrarmos o impacto. O impacto, sem dúvida. Sem dúvida, nós temos interesse. Doutor, a gente está em ano de pandemia e ainda nesse sentido de ter sempre dados crescentes, a gente precisa, para ter esses dados crescentes, detectar, né, a situação da doença. E nesse momento de pandemia, o número de mamografias reduziu muito, o Ministério da Saúde falou sobre isso nessa semana. Cirurgias diminuíram. Por conta dos atendimentos, a questão de não sair de casa. Já tem ideia do que vai ser o reflexo dessa pandemia com relação a esses atendimentos? Não, a questão do câncer o câncer do modo geral, já está sinalizado que pelo menos 1/3 dessas pessoas vão estar prejudicadas, né? Então, agora é uma questão assim, deixa eu tentar colocar para você. Existem 3 grupos de pessoas que têm câncer. Uma, que o câncer cresce rapidamente. A outra, que ele cresce lentamente, e o outro que ainda não é câncer, tá? Só o linfoma, né? Que é aquele que eu corto o colo. Então, esse grupo que é para cortar o colo lá deles, esse aqui pode esperar, não tem prejuízo nenhum. O grupo que cresce lentamente, ele pode esperar um pouco, não é muito, mas pode esperar. Agora, esse grupo não pode esperar. Então, qual foi a estratégia mundialmente usada? Esse grupo tem que operar, nem que o cara morra lá ou pegou um Covid, mas tem que operar. Sim. Porque ele vai caminhar para a morte. Então, nós temos que operar. Então, esse grupo é operado. Então, por exemplo, no SECOM nós operamos, nós continuamos a fazer a quimioterapia, a fazer rádio, todos esses movimentos nós fizemos, mas para esse grupo de pessoas que estavam já com os cânceres avançados. Esses não tiveram prejuízo. O grupo que vai ter prejuízo era aquele grupo que o tumor cresce um pouco mais lento. Esse talvez tenha um prejuízo. Mas o grupo de casos avançados não tiveram prejuízo, porque nós éramos obrigados a operar. Por falar nisso, deixa eu mostrar uma novidade também. Já que nós ganhamos muita emenda de 12 milhões, 4 milhões, não sei o que, essa coisa toda, nós investimos maciçamente em EPIs, essa coisa toda. E o que é que nós estamos fazendo hoje? Toda paciente que vai ser operada, você faz o teste. Se der positivo, você tira ela, não opera. Então, isso é uma forma de garantir a vida dela e de proteger todo o grupo. Quem vai tratá-la já pensou também. Quem vai tratá-la. A coisa ia ficar? Então, isso são estratégias que nós estamos usando. Doutor, temos aí pouco mais de 1 minuto e meio. Quero desde já agradecer a Isabela Bastos. Uma conversa, tenho certeza, também. muito esclarecedora. Temos ainda bastante dúvida. Quem está em casa, tenho certeza que também está doido para fazer uma pergunta. A gente deixa o espaço para fazer nas nossas redes sociais. Quero agradecer ao senhor. Pedir para o senhor deixar um recado aí para as mulheres. Esse é um mês de especial para a saúde das mulheres. Eu acho assim, que vocês não percam a esperança de que a nossa fundação, a minha mensagem é da nossa fundação. Perfeito. Então, eu estou aqui em nome da fundação, eu estou aqui em nome dessa bandeira que é o SUS, porque sem o SUS, ninguém teria sobrevivido a essa pandemia num país como o nosso. Então, parabéns ao SUS e não percam a esperança que a nossa fundação está cada dia melhorando mais para oferecer o que há de melhor para vocês. Façam mamografia todos os anos, façam o seu preventivo e lutem pelo direito de vocês de terem acesso ao que tem de melhor. Isso é que é o mais importante. Tem que gritar e buscar ajuda e agilizar todo o processo. Tem que denunciar, entendeu? Eu acho que esse é um mês de denúncia, sabe? Para mexer com todo o sistema. É um mês de luta, né? Sempre foi um mês. Exatamente. Engraçado, né? Os meses que marcam essas datas para as mulheres normalmente são meses de luta. De luta. E agora, engraçado, uma coisa interessante, eu sei que está para terminar, mas só um pouquinho. Vamos lá. As mulheres estão de parabéns. O quanto elas são barulhentas, viu? Fazem barulho, arrebentam as coisas. O homem não, o homem é mais pacato. E é por isso
é que elas vivem 7 a 10 anos mais do que a gente. Mais do que a gente, né? Por causa desse barulho dela. Temos também um Novembro Rosa aí, próximo mês, para lembrar da saúde masculina. Novembro Azul. Novembro Azul. Novembro Azul. Dr. Gerson Mourão, diretor-presidente da Fundação SECOM, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. A entrevista coletiva vai ficando por aqui. Agradecer a você que ficou até esse horário com a gente. No próximo domingo a gente está de volta. Obrigado, Isabela Bastos. Boa noite para todo mundo. Até a próxima.